E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar de X-Men 101, de outubro de 1976. Essa história foi publicada nas mesmas revistas que a gente falou no último vídeo. O Almanac Marvel número 9, da RGE, Grandes Heróis Marvel 24, da Abril, e X-Men Classic segunda série número 2, também da Abril. Mas aqui só tem metade da história. Você sabe como era Abril, né? A hora que eles... O negócio chama A Origem da Fênix. A hora que eles terminam de contar a origem da Fênix e que vai mudar de assunto na história, eles simplesmente cortam a história no meio. Então aqui você não vê o resto quando eles vão para a mansão do Banshee, que só tem aqui. Essas histórias vão ser publicadas naquele encadernado da Salvat, X-Men a Segunda Gênese, que vai sair daqui a algum tempo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nessas últimas vezes que a revista foi lançada, o título da história foi Da Cinza Surge Fênix, escrita pelo Chris Claremont, desenhada pelo Dave Cockrum e arte finalizada pelo Sam Grainger. As edições publicadas pela Abril saem da revista X-Men Classic e não da revista X-Men original, portanto elas têm páginas a mais desenhadas por outro desenhista, isso eu já vim falando em todos os vídeos. Essas páginas adicionais, essa revista é tirada da X-Men Classic número 9 e as páginas adicionais são desenhadas por James Sherman. Nessa história, pela primeira vez, a gente vê que o Wolverine tinha ali um envolvimento, uma paixão pela Jean Grey. Isso foi um pouco explorado depois, mas nessa época o Wolverine era um personagem escrito para não ser tão popular, né? Um cara meio chato e tal, então esse fato dele gostar da Jean Grey era mostrado meio como uma coisa meio ridícula, tipo, esse cara não tem nem chance, né? Uma curiosidade, tem uma hora ali que o Noturno usa o indutor de imagens para se transformar em atores famosos. Ele se transforma no Clark Gable, se transforma no Fred Astaire e se transforma no grande Groucho Marx, que é um comediante que eu gosto muito. Nessa revista acontece a primeira aparição, em que dá para ver o corpo inteiro e o rosto do personagem, do Black Tom Cassidy. Ele tinha aparecido nas sombras numa edição anterior e agora ele aparece inteiro. E é a primeira edição em que os X-Men enfrentam o Fanático. O Fanático, ele surgiu aqui na edição 12 de X-Men, uma edição bem antiga, né? O 12º número da revista X-Men, lá dos anos 60. E aqui está a melhor qualidade em que essa história foi publicada no Brasil. Biblioteca Histórica Marvel X-Men, volume 2. O Fanático se chama Ken Marco, ele é meio-irmão do Professor Xavier. Na verdade ele não é... Ele é filho do padrasto do Xavier, ou seja, nem a mãe nem o pai dele são pais do Xavier. O pai do Charles Xavier chamava Brian Xavier, era casado com a Sharon, que é a mãe dele, e ele faleceu de uma maneira meio estranha, meio não muito esclarecida, e o sócio dele, que era essa pessoa, que era o Kurt Marco, acaba casando com a mãe de Xavier, depois do falecimento do pai dele, e passa a ser o padrasto do Charles Xavier. E esse cara, ele é muito abusivo, ele não trata a mãe dele bem, ele na verdade acabou provocando a morte do pai do Xavier para ficar com a herança, com tudo que o Xavier tinha, também com a mulher dele. E a mãe não percebe nesse momento que era uma espécie de golpe, e depois acaba percebendo. Kurt Marco se torna ali uma presença muito ruim na vida ali do Xavier. E depois o Ken Marco, que é filho dele, vem morar com eles ali. E de cara já o Ken Marco não gosta do Charles Xavier, passa a tratar ele mal, é uma espécie de um bully mesmo, né? Ele faz... fica judiando, batendo no Xavier. Então eles tiveram essa infância bem de conflito ali, os dois meio-irmãos. Mesmo crescendo assim, né, eles acabaram se alistando no exército e foram para a Guerra da Coreia. É engraçado que hoje em dia eles não podem mais ter ido para a Guerra da Coreia, porque se passou tanto tempo, né? Então no contexto até o Homem de Ferro estava na Guerra do Vietnã, o Magneto tinha sido prisioneiro em Auschwitz, tudo isso acaba se perdendo conforme o tempo vai passando, né? Mas nos anos 60 eles ainda conseguiam ter ido para a Guerra da Coreia, e foi lá que o Ken Marco encontrou numa caverna abandonada o Rubi de Sitorak, que
que no momento ele não sabe o que é, só vê aquele rubi lindo ali na frente dele, vai pegar, mas era um rubi místico, que quem tocasse nele acabava se transformando ali numa espécie de encouraçado humano, e ele se torna ali o fanático. Ele é invulnerável, né? Muito forte, ninguém consegue pará-lo. Só mudando um pouquinho de assunto, eu esqueci de falar isso na edição anterior, que a gente falou da edição número 100, e essa semana teve a CCXP, né, que é a Comic Con Experience aqui no Brasil. A gente está gravando esse vídeo aqui no dia 4 de dezembro de 2016. E eu fui até lá e consegui um autógrafo do grande Alan Davis, que já desenhou Excalibur, X-Men, um monte de coisa aí dos Mutantes e da Marvel, Vingadores. Então, que na hora que eu peguei o autógrafo dele eu lembrei disso, que na edição 100 de X-Men, a minha aqui brasileirinha, eu tenho um autógrafo bem legal aqui do grande Chris Claremont. Há uns 2, 3 anos eu encontrei com ele, até num outro vídeo tem eu fazendo uma pergunta para ele. Na edição anterior, a Jean estava pilotando ali o ônibus espacial, achou que a radiação ia entrar dentro da nave e começou a ficar desesperada, mas mesmo assim ela consegue trazer o ônibus espacial para a Terra e o ônibus acaba tentando aterrissar, mas acaba passando o aeroporto e caindo na Baía Jamaica, ali em Nova York. Os X-Men conseguem sair de dentro do ônibus espacial, mas não encontram a Jean. De repente ela surge ali de dentro da água e ela grita que o nome dela agora é Fênix, ela está com uma outra roupa e desmaia. Eles pegam a Jean, levam para um hospital e ainda não sabem o que aconteceu. Ninguém sabe por que ela se autodenominou Fênix, porque ela estava com aquela roupa diferente. Simplesmente ela vai para o hospital, o médico diz que ela vai sobreviver e eles ficam bem felizes. E aí o professor diz para todos os X-Men, menos o Ciclope, para eles tirarem umas férias. Eles estão meio cansados depois de toda essa ação, para eles darem uma descansada. E aí o Banshee lembra que ele tem um castelo na Irlanda, onde ele foi criado, e que eles poderiam ir para lá para ter esse momento aí de descanso. Eles viajam para a Irlanda e quando eles chegam no castelo, eles acabam vendo que lá dentro está o Black Tom Cassidy, que é primo do Banshee, e o fanático, meio-irmão do Professor Xavier, que estão ali por algum motivo que não fica claro ainda na história, né? Eles falam que eles vieram ali para acabar com eles, mas depois a gente ia ver o que mais estava por trás disso. Momento Logan, ali nosso amigo Wolverine só pensando em como ele estava gostando da Jean Grey e que isso nunca levou ele a nada, em toda essa história aí dele nos quadrinhos. Mas é legal a gente ver pela primeira vez ele demonstrando amor por alguém, se interessando. Cara, eu acho que eu pirei. Tô agindo como um moleque. O que a Jean representa pra mim? Alguém que eu gosto e quero. E se o Wolverine quer, ele consegue. Nunca me senti assim. Ela vai ficar surpresa com estas flores. É isso aí, valeu. Por hoje é só. Curte, compartilha, se inscreve aí no canal. A gente vai continuar colocando os vídeos aí, um para cada edição de X-Men, todas essas edições clássicas. Próxima edição, 102, o combate entre X-Men, Fanático e Black Tom Cassidy. Valeu!